Meteoro luminoso é visto em cidades do Nordeste e astrônomo diz como uma bola de fogo cruzando o céu. Integrante da Rede Brasileira de Observação de Meteoros explica fenômeno e diz que ele é esporádico. O meteoro se desintegrou durante passagem atmosférica e não há risco. A matéria é de 20/10/2020 e foi nos enviada pelo nosso estreante Hildson Ferreira. Desde já fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a família. Essa matéria, como você viu, irmãos, ela é recente e pode até parecer, será que não é uma repetição de outra matéria? Não, é recente, irmão. Como eu disse para vocês, algo está se aproximando da Terra. Já tem outra missão da NASA, né, que depois a gente vai falar melhor dela, onde eles dizem que pousaram em um asteroide e esse asteroide tem chance de colidir com a Terra, segundo eles mesmos. E eu acho isso uma possibilidade real, porque quem está acompanhando os vídeos sabe que tem tido muitos meteoritos na Terra. Esses fenômenos que eram incomuns acontecer, eles dizem que são milhares durante o ano, mas que a gente não chega nem a ver. Então, mesmo que seja assim, como eles estão dizendo, o fato de agora a gente estar vendo, se eram milhares, agora são bilhares, porque está acontecendo toda semana. É porque, sinceramente, irmão, eu faço de tudo aqui para divergir o conteúdo, né? Não ficar uma coisa repetitiva. Então a gente aborda vários temas, vários fenômenos que estão acontecendo, porque 2020 é o ano que a gente abre a internet para olhar alguma coisa e você tem que escolher a notícia, porque são diversos fenômenos estranhos que eram raros acontecendo o tempo todo. E agora você está ouvindo falar em bola de fogo, irmãos. Olha só o que a matéria diz. Um meteoro luminoso que passou pela atmosfera da Terra na noite desta segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, pôde ser visto das cidades de Curaçá e Paulo Afonso, ambas no norte da Bahia. Quem estava em municípios de Sergipe, Paraíba, Ceará e Pernambuco também conseguiu observar. A gente chama de fireball. É um meteoro luminoso. É basicamente quando um fragmento de rocha espacial um pouco maior atinge a atmosfera da Terra, afirmou Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia, APA, e integrante da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, Abramo. Sempre Abramo, né, família? A gente já falou um pouquinho dela aqui em outros vídeos. Geralmente temos meteoros formados por fragmentos do tamanho de um grão de areia, de feijão, e esse aí parece ser um pouco maior. Por ser maior, tem mais energia e acaba gerando um meteoro mais luminoso. As pessoas veem como uma bola de fogo cruzando o céu, explicou o astrônomo. Ainda segundo Zurita, o fenômeno é esporádico e neste caso não oferece risco a ninguém. Ele foi completamente consumido durante a passagem atmosférica, ficou desintegrado mesmo, contou ele. Marcelo Zurita explicou ainda que o meteoro registrado nas cidades baianas não pertence a nenhuma chuva específica, mas o astrônomo conta que há uma chuva de meteoros ativa aqui no Brasil. No momento, temos a Orionidas, que é formada por fragmentos do cometa Halley, aquela trilha de poeira que o cometa deixa em órbita no Sol nas passagens anteriores dele. E quando a Terra atravessa essa trilha de poeira, alguns fragmentos minúsculos provocam os meteoros que a gente vê, mas não foi o caso de ontem, que não tem associação com essa chuva, diz Marcelo. E aqui encerra sem muito sentido na explicação desses homens, dos especialistas. E eu digo a você que é um pouco sem sentido, pelas próprias declarações, pelas próprias análises que eles passam pra gente, a forma como inclusive eles reconhecem esses fenômenos. Eu acho muito estranho. O tempo todo a gente escuta que tem milhares de satélites ao redor da Terra. Porém, esses satélites não conseguem ver nada que está se aproximando. As imagens que a gente tem, 90%, são feitas por câmeras de segurança, câmeras normais. Então, cadê as imagens desses satélites que eles deveriam ver esses objetos se aproximando de muito longe? Aí não, Davi, mas eles são muito pequenos, fica ruim para o satélite ver. Tá certo. Vamos entender que seja assim, não é? Que ele diz que o meteoro se desintegrou, né? Ele diz que o meteoro ali se evaporou, queimou, foi consumido pelas chamas da própria atmosfera que queima os objetos que tentam entrar aqui. Beleza, até aí faz sentido. Mas se não foi feita uma análise, se não foi coletado nem um pouco desse material, como a gente pode ter certeza que esse não se trata, por exemplo, de um objeto voador não identificado, de um OVNI? Fica difícil de dizer. Mas esses caras são tão bons assim para conseguir destacar, classificar dessa forma, somente por imagens de câmera de segurança, sabe, irmãos? Para mim isso fica totalmente sem sentido. Eu acho que é no mínimo aí uma prepotência dos caras. A outra coisa que nessa matéria pelo menos eles tentaram responder, não é porque essa quantidade acontecendo aqui em 2020. Ele explicou, mas ao mesmo tempo não dá para você ter certeza. Ele diz que o motivo dessa quantidade de fenômenos acontecendo agora é pelo planeta estar se aproximando daquela parte onde o cometa Halley passou e deixou vestígios, né? Deixou esses fragmentos lá. Mas todo ano a Terra não se aproxima desses lugares como esse? E por que só nesse ano é que tem tantos fenômenos? Outra pergunta também que eu faço: se o planeta Terra todo gira, não é?
e passa por esse setor, por que só está acontecendo assim com tanta frequência no Nordeste? Por que não em outras áreas do planeta? Porque especificamente no Nordeste? Então você vê, são esse tipo de pergunta que eu acho que um jornalista deveria fazer. Só que nós que estamos despertos, a gente sabe que a ideia da matéria nunca é esclarecer, é dar uma satisfação para o povo. Satisfação essa que agrade mais o sistema do que o próprio povo. Então você vê aqui que são perguntas simples, mas que tiram a dúvida de muita gente, mas não são respondidas. E aí, meus irmãos, eu não sou contra a ciência, acho a ciência muito útil, mas quando os caras se passam para fazer esse tipo de papel aqui, aí realmente eu tenho que discordar. Porque os mesmos caras que não conseguem ter uma imagem de satélites, embora existam milhares, segundo eles mesmos, ao redor do nosso planeta. Inclusive, eles falam que eles já vão colidir, né? Resto de lixo espacial e tudo mais. Dizem que vão colidir aí. E mesmo assim, não são capazes de filmar esses fragmentos ao redor do nosso planeta, as próprias imagens que eles mostram. A gente não vê isso. Aí vão dar desculpa, não, mas é porque não tem iluminação para isso. Mas será que nenhum passa perto de um satélite desse suficiente para ser filmado? Então esse tipo de coisa, meus irmãos, mostra que tem algo aí que eles não querem que você saiba, ou querem que você entenda de certa forma como o sistema quer. Eu tenho minhas dúvidas se de fato isso é um meteoro, se isso não é um fenômeno que está acontecendo. Recentemente a gente fez um vídeo, né, relembrando um pouco aquele caso de Colares, falando também destes fenômenos. E lá você vê que os moradores dizem que até os dias de hoje os fenômenos continuam acontecendo. Eles só não são mais filmados e não interessa mais às autoridades, ninguém sabe o porquê. Mas eles acontecem sim, com menos frequência e continuam lá o tempo todo. Quem quiser ver, só ir para lá, Colares. E agora esses fenômenos acontecendo direto do Nordeste, para mim isso tem algum sinal que não é meteoro, algum sinal que é mais para um fenômeno como o OVNI mesmo. Agora, é claro que eu também não deixo de levar em consideração essa última missão aí da NASA, né, que para quem é terraplanista é tudo fake. Mas eu acho que a gente deve, no mínimo, né, ficar atentos a isso também, ó. Eu vou mostrar aqui a matéria, eu ia deixar até para falar em outro vídeo, mas eu acho que dá pra gente encaixar logo aqui, família. Vamos lá. NASA pousa em asteroide. Testemunhas da formação do sistema solar e ameaça para a Terra. Sonda Osiris-Rex, que já orbita o asteroide, realizou nesta terça-feira, dia 20 de 10 de 2020, missão para coletar amostras com grande potencial para estudo científico da Terra. Aqui é aquela história, né, família? Que eles querem mostrar que a vida foi um acidente, que tudo isso foi tudo obra do acaso, por isso mesmo, para eles, a vida não vale nada. Mas vamos aqui ao que interessa. A missão foi considerada uma operação de engenharia complexa. Conhecida desde 1999, o Bennu contém material do início do sistema solar e pode ter moléculas orgânicas portadoras de carbono, ingredientes essenciais para a vida na Terra, assim como minerais contendo ou formados por água. Os pesquisadores acreditam que corpos celestes como o Bennu podem ter semeado a Terra com os químicos necessários para a vida. Aqui eu acho incrível, né, que os caras nem chegaram no asteroide e já sabem que ele tem amostras do começo da Terra. Tudo teoria, mas que já fica como uma verdade absoluta. Você vê que as pessoas que estudam isso, aprendem isso nas faculdades, elas inclusive se irritam, não é? Quando você questiona esse tipo de informação. Mas na verdade isso aqui é teorias como por exemplo a mesma teoria que o universo é infinito. Ninguém saiu para sempre andando ali para descobrir se realmente é infinito. Então a própria palavra infinito, ela não tem como descrever o que é o infinito. Pelo que eu ouvi dessa missão aqui, em outros sites inclusive, disseram que eles vão coletar dessa pedra, desse asteroide, mais ou menos 600 gramas de amostra. E essas amostras só vão chegar nas mãos dos cientistas em 2023, por causa da distância, né? Isso se der tudo certo. E o meu medo é que eles digam que tem isso ou aquilo e a gente tenha que confiar na palavra deles. Sabe, é aquele mesmo caso da carne brasileira lá na China. A carne chega na China, os caras tocam na carne e aí dizem que encontraram lá o sunga-monga e a culpa é do Brasil, sendo que pode ter sido eles mesmos que infectaram o negócio. A mesma coisa eu penso que pode ser feito com uma amostra desse tipo. Olha, encontramos isso aqui. Tá, mas como é que a gente sabe que realmente é a amostra do meteoro? Essas imagens que vocês estão vendo aí do pouso dessa sonda lá, elas são as imagens fake. Hoje, 21 de 10 de 2020, as imagens verdadeiras ainda não chegaram. A NASA transmitiu isso no dia 20 porque, segundo eles, até que a sonda, né, completasse a missão e essas imagens possam chegar aqui no nosso planeta, demoraria pelo menos 24 horas. Então elas vão estar disponíveis mais para frente. Eu até vou tocar mais a fundo nesse assunto aqui, se for de vontade de vocês, é claro, né? Aqui a gente sempre faz os vídeos de acordo com os próprios inscritos pedem. Mas enfim, irmãos, mesmo quem acredita que essa missão são tudo fake, é importante prestar atenção que, caso realmente esse asteroide esteja se aproximando da Terra,
esses fenômenos naturais que estão acontecendo na Terra, esses meteoritos que estão caindo o tempo todo, podem ser sim obra disso aí, embora eles não admitam. Segundo a própria ciência, quando um objeto desse entra em rota, né, de colisão com algum planeta, é normal que até anos antes, fragmentos dessa mesma rocha cheguem antecipadamente. Então, irmãos, eu acho que é uma coisa para você pelo menos acreditar desacreditando, é no mínimo isso. Mesmo para aquelas pessoas, né, que pensam que o formato da Terra é diferente e tal, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que essa é uma teoria, é uma possibilidade que deve ser também considerada, irmãos. Sabe aquela história também dos bunkers? Você viu, a gente fez matéria aqui, fizemos a cobertura, que diversas pessoas com posses, pessoas ricas, estão construindo bunkers como nunca antes. São aumentos de 400, 500% na venda desse produto, que não se tinha antes, não é? A pessoa que queria se preparar para um fim de mundo, um evento apocalíptico, era tida como louca. Mas agora você tem a elite, você tem criadores de grandes redes sociais fazendo exatamente isso. Então no vídeo que eu fiz a cobertura, tá aí no canal, você procure. Eu até me pergunto o que é que eles estão sabendo e a gente não está sabendo. Essa possibilidade, ela merece pelo menos o benefício da dúvida. Porque, meu irmão, vamos raciocinar juntos aqui. Aqui eu não estou para afirmar nada, eu estou para mostrar as possibilidades das coisas. Então eu peço que você raciocine junto comigo. Me diz uma coisa, se um objeto desse realmente estivesse em rota de colisão com a Terra, eu pergunto a você, essas autoridades diriam para o gado, para as pessoas que eles chamam maldosamente de gado? Eu faço essa pergunta. Eu tenho certeza que você sabe a resposta e concorda comigo sobre ela. É lógico que não. Eles manteriam o sistema funcionando até os últimos minutos. Só iria ser revelado quando já não tivesse mais como escapar de uma coisa desse tipo. Então, irmãos, vamos ficar atentos. A gente vai fazendo essa cobertura aqui. Eu tenho feito vários vídeos sobre esse assunto e pretendo fazer mais, justamente porque eu acho que é importante a gente ficar de olho, seja uma coisa ou outra, seja fake ou seja a mais pura verdade, né? Nós precisamos ficar atentos. A gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!